Bem, continuando a aula sobre nocicepção e dor. Agora, nessa segunda parte da aula, a gente vai discutir as vias ascendentes, ou seja, as vias que levam o estímulo de nociceptivo para o sistema nervoso central, onde esse estímulo chega, e a gente vai entender também as diferenças, na verdade, da percepção consciente da dor localizada e do componente emocional da dor e o componente autônomo da dor, ou seja, as respostas do sistema nervoso autônomo, que são e as respostas hormonais que acontecem como consequência de estímulos dolorosos. Depois vamos falar um pouco sobre modulação da dor, na verdade, dos sistemas endógenos que existem para diminuição da percepção de dor, e ligado a isso a gente vai conversar um pouco sobre os opioides endógenos. Então, em relação às vias ascendentes de condução do estímulo nociceptivo, a gente pode a gente entende, né, quer dizer, entende-se que a gente sabe, na verdade, que a informação nociceptiva, ou seja, os receptores de dor dos seus diversos tipos, eles vão trazer a informação da periferia, ou seja, das regiões onde os dendritos estão expressando as proteínas receptoras, dos estímulos dolorosos, que pode ser tanto químico, de mecânico ou de temperatura, por exemplo, e essa informação toda, essa informação sensorial, ela vai chegar no sistema nervoso central, a aferência dela é através do corno dorsal da medula, dos níveis da medula. Bem, essa aferência sensorial que chega, ela vai chegar tanto por fibras C, aquelas fibras finas que vão conduzir a dor lenta, quanto por fibras A, que são as fibras que são os axônios maior diâmetro, maior calibre, diâmetro, e eles são mielinizados, ou seja, uma condução rápida. Essa condução, ela vai levar os estímulos para o sistema nervoso central via o tronco encefálico e tálamo, ou via o tálamo. Então a gente vai discutir algumas dessas vias que conduzem essa informação de forma ascendente. O que a gente vê aqui que a informação conduzida pelas fibras de condução rápida, as fibras mielinizadas, ela faz sinapse com neurônios no corno dorsal da medula, e esses neurônios, essa informação pode ser tanto conduzida via os tratos ascendentes via tálamo, né, para o tálamo, ou via o tálamo e via o tronco encefálico. Já a informação de dor, né, de nossa recepção, que vem através das fibras C, ou seja, aquelas fibras que conduzem a informação lenta, ela também pode, de alguma forma, chegar ao sistema nervoso central, ou seja, ascender tanto via tronco encefálico e tálamo, ou diretamente para o tálamo, que a gente vê aqui, essa fibra C, por exemplo, fazendo sinapse com um neurônio do corno dorsal da medula, esse, por sua vez, faz a sinapse com esse neurônio e projeta seu axônio via tálamo. E aqui teria outra via de projeção via tronco encefálico e tálamo. Então, o resumo dessas vias, na verdade, está colocado aqui. O sistema anterolateral é o que se chama o sistema de condução da informação de nocicepção. E esse sistema anterolateral ele pode conduzir tanto diretamente a informação de dor de nocicepção para o córtex cerebral via tálamo, ou pode conduzir a informação de nocicepção via o tronco encefálico. As estruturas aqui são do tronco encefálico, substância cinzenta periaquedutal, cólico superior, formação reticular, conduzindo essa informação ascendente, chegando até regiões do córtex também, que estão associadas ao componente afetivo da dor. Então a gente vai discutir alguma dessas vias, tá? Na verdade, vamos discutir três dessas vias. A primeira via é essa via direta,
que é via tálamo, ou seja, é uma via que principalmente ela conduz a informação daquela dor rápida, localizada, ou seja, conduzida pelos neurônios aferentes, aquelas fibras aferentes de maior calibre, e mielinizadas. Essa informação ela chega pelo corno dorsal da medula, né, no mesmo nível da medula ela vai cruzar para o outro lado da medula, vai fazer uma decusação, é o termo utilizado em neuroanatomia, e essas fibras vão ascender pelo tronco encefálico. Aqui a gente tem um corte do bulbo, um corte da ponte, chegando até o tálamo. No tálamo haverá uma sinapse, uma nova sinapse com um neurônio de terceira ordem que vai projetar o seu axônio por córtex somatosensorial. É aquele córtex, você lembra que eu falei na aula de córtex cerebral? É o córtex que recebe todas as informações de tato fino e discriminativo. Pois bem, essa condução aqui é feita por axônios mielinizados, é uma condução extremamente rápida e é uma condução da informação de dor que vai chegar no córtex somatosensorial exatamente na região relativa aonde foi feito o estímulo doloroso. Então essa informação é a informação daquela dor rápida localizada. Você dá a pancada e você rapidamente sente onde você deu a pancada, ou seja, você consegue localizar com precisão onde aquele evento de nossa recepção aconteceu. Por quê? Porque essa informação ela chega no córtex somatosensorial, que é a região que tem toda a representação do corpo. Então a gente consegue identificar exatamente onde foi essa dor. Então é uma dor rápida, a percepção consciente dessa dor é uma percepção do local onde houve a dor, de uma dor rápida pontiaguda. Então esse é um componente importante. Esse componente da dor ele é conduzido por esse trato que é chamado o trato espinotalâmico, né? Ou seja, que ele sai da medula espinhal e faz uma sinapse no tálamo. Então ele é denominado trato espinotalâmico. Do tálamo existe uma outra sinapse desse neurônio de segunda ordem com um neurônio sensorial de terceira ordem, que vai levar essa informação até o córtex somatosensorial. Bem, o segundo componente, que é o componente que eu até vou falar com mais extensão aqui, é o componente que é conduzido pelo trato espino-mesencefálico. Então, como o próprio nome sugere, é o componente onde a informação de nossa recepção ela sai a partir do corno dorsal da medula. Também haverá decusação no mesmo nível da medula. Essa informação vai ascender pelo tronco encefálico, passando pelo bulbo, ponte e chegando ao mesencéfalo, ou seja, é o trato espino-mesencefálico. No mesencéfalo, haverá sinapse em duas regiões principalmente, uma região chamada substância cinzenta periaquidutal e a formação reticular do mesencéfalo. Ao longo desse caminho, esse trato também faz sinapses em outras regiões aqui do tronco encefálico, ou seja, nas formações na região da formação reticular, que é observada tanto no nível da ponte quanto no nível do bulbo. Mas esse componente é extremamente importante, que vem através desse trato espino-mesencefálico, porque aqui, na verdade, que é observado os circuitos neuronais a partir do qual existe o componente afetivo da dor. Na verdade, o que a gente entende realmente como dor, ou seja, a angústia ou sofrimento associado a um evento de nossa recepção. É o que a gente define como dor. Então, essa projeção, como eu já havia dito, essa projeção a partir do corno dorsal da medula, a informação de dor de nossa recepção, melhor dizendo, que chega no corno dorsal da medula, ela vai se projetar para a região reticular mesencefálica e para a substância cinzenta periaquidutal, que são regiões que estão no mesencéfalo. A região reticular mesencefálica, ela tem uma função importante, ela controla os estádios de alerta e de repouso, ou seja, sono e vigília. Então, na verdade, a ativação da região
reticular mesencefálica durante o evento de dor, que pode explicar, por exemplo, dificuldade de dormir durante dores intensas, porque o ciclo de sono e de vigília estão associados a controles por regiões, por núcleos que estão presentes na região reticular mesencefálica. Já a substância cinzenta paraquidutal, ela é uma região que a gente vai ver daqui a pouco muito importante na modulação da dor. Ou seja, um estímulo intenso na região mesencefálica aquidutal é capaz de diminuir a nossa percepção de dor. Então, isso é uma conexão extremamente importante que tem. Ou seja, o evento de nossa recepção ele vai fazer sinapse numa região que tem a capacidade de fazer a modulação do evento de dor. De uma maneira muito geral, eu mencionei que ao longo desse trajeto aqui, existem sinapses, essas conexões desses neurônios, dessas fibras. Um ponto importante dizer, a maior parte desse trato aqui é composto pelas fibras C, ou seja, aquelas fibras que transportam a informação de dor lenta. Então, a maior parte dessa informação, desses axônios aqui são axônios que não são mielinizados, ou seja, que transportam a informação daquela dor lenta. Pois bem, essa informação da dor lenta ela não se restringe a fazer sinapses em regiões do mesencéfalo. Ela também faz sinapses em várias regiões ao longo do tronco encefálico. E a gente viu, quando a gente discutiu o nível do tronco encefálico, viu que o tronco encefálico tem um controle sobre diversas funções vegetativas autônomas do nosso sistema nervoso. Então não é de se surpreender que a dor causa alterações, por exemplo, na frequência respiratória, na frequência cardíaca. Então, esses eventos que acontecem estão ligados justamente porque existem conexões dessa informação de nossa recepção ao longo de todo o tronco encefálico e que alcançam essas regiões que fazem controle de funções importantes do sistema nervoso autônomo. Então, continuando nessa discussão do componente afetivo da dor, ao longo desse caminho também, não está mostrado aqui, existe conexões para uma região chamada núcleo parabraquial, que é um núcleo, na verdade, um conjunto de células nervosas que ficam localizadas entre a ponte e o mesencéfalo. Então seria numa região aqui entre essas duas fatias que eu estou mostradas aqui. Esse núcleo parabraquial, que fica localizado entre a ponte e o mesencéfalo, ele tem neurônios que fazem conexões com a amígdala. A gente viu a amígdala, que é um componente extremamente importante do sistema límbico. Além disso, a atividade no núcleo parabraquial tem efeitos também no ritmo respiratório. E isso é uma das respostas que a gente vê que é muito, muito importante e muito frequente quando a gente está sofrendo um evento de dor, um estímulo nos causa dor. Existe uma alteração do ritmo respiratório, isso possivelmente está relacionado a efeitos no núcleo parabraquial. Então vamos olhar um pouquinho essas conexões da amígdala, ou seja, esse trato espinomesencefálico vai ter ramificações que vão projetar as informações de nossa recepção, vão até a amígdala. O que acontece na amígdala? A amígdala, que a gente já viu, é um componente importante do sistema límbico, que está associado muito ao sentimento de medo, expressão do medo e a identificação do medo. Também está relacionado a eventos de condicionamento. Lembro daquele exemplo que eu dei da esquiva inibitória do rato, que ele toma um choque e está condicionado ao som. Então isso está relacionado também a conexões que acontecem na amígdala. A amígdala ela vai ter diversas conexões. Esse gráfico aqui, desculpa, ele parece bem confuso, né? Ele foi retirado de uma publicação de um artigo científico falando justamente do papel da amígdala da dor, mas aqui eu só quero mostrar aqui que a amígdala, que está mostrado essas três regiões da amígdala, que ela tem conexões que são muito importantes com diversas regiões do sistema nervoso central. Primeiro, aqui está mostrada a chegada de informação da informação de nossa recepção através do núcleo parabraquial.
né, chegando nessa região da amígdala aqui. Também existe informação de nossa recepção que chega na amígdala via tálamo. Também, então, existe informação via tálamo. E existe, inclusive, informação de nossa recepção que chega na amígdala via o córtex pré-frontal, ou seja, já foi uma informação de nossa recepção que foi processada em níveis superiores do sistema nervoso central, no córtex cerebral, e retorna para a amígdala. Bem, então, de uma maneira geral, todas essas ações que estão relacionadas, todas essas conexões que estão relacionadas à informação de dor que chega na amígdala, elas vão, em última instância, resultar em comportamentos associados ao que a gente entende e define como dor realmente, ou seja, um evento de nossa recepção, um evento nocivo que vai trazer alterações emocionais, ou seja, vai trazer respostas afetivas emocionais, alterar respostas afetivas emocionais, pode trazer ansiedade, pode trazer depressão, inclusive pode trazer hipersensibilidade à dor. Todas essas respostas estão relacionadas a conexões que estão ligadas à amígdala e conexões que estão ligadas a essas regiões aqui da formação reticular do tronco encefálico. Então a gente vê que esse componente emocional da dor, né, é um componente, na verdade, que está ligado a estruturas altamente especializadas. Então, voltando lá no começo da aula anterior, quando eu trouxe rapidamente a discussão que em muitos animais não humanos, né, em invertebrados, está se fazendo estudos a respeito da possibilidade desses animais sentirem dor. Na verdade, todos os animais tem que ter algum tipo de resposta a um evento de nossa recepção, porque evolutivamente é importante que os animais se afastem de um estímulo que causa danos aos seus tecidos. Mas não necessariamente, eu não estou dizendo que um inseto, um crustáceo não sinta ansiedade ou não sinta sofrimento com a dor, mas para que ele sinta ansiedade, sinta sofrimento pela dor, ele tem que ter estruturas equivalente, porque um inseto, um crustáceo, um invertebrado não tem amígdala, não tem córtex cerebral, então não tem tronco encefálico, mas ele tem que ter estruturas no seu sistema nervoso central que exerçam funções equivalentes. Então não é um processo tão simples assim, certo? Qualquer animal vai ter o reflexo de se afastar de um evento doloroso, um evento que causa dano ao seu tecido. Mas a partir daí, se assumir que esse animal vai ter ansiedade, um componente emocional da dor, já é um outro passo. Porque a gente vê que em seres humanos, e não somente em seres humanos, em animais vertebrados que possuem essas estruturas mais complexas do sistema nervoso central, isso sim, são essas estruturas que estão associadas a esse componente comportamental relacionado à nossa recepção e que nós entendemos como sendo dor, essa ansiedade e o sofrimento causado pela dor. Aqui é importante ressaltar essas conexões que existem com o córtex pré-frontal, ou seja, o córtex pré-frontal, que é aquela região que na verdade é responsável por um nível alto de cognição dos seres humanos. Então, todo o sofrimento, toda a racionalização relacionada à nossa recepção acontece no córtex pré-frontal, e existem conexões importantes entre o córtex pré-frontal e essas regiões do sistema límbico que estão associadas na verdade, padronização, gente, me fugiu a palavra, estão associadas ao processamento do estímulo, da informação de nossa recepção e transformação, né, desse estímulo de nossa recepção em respostas, né, em respostas emocionais. Uma outra via que é importante,
que eu gostaria de discutir para vocês é a via que conecta, na verdade, a informação de nossa recepção com o hipotálamo, que seria essa via que é chamada o trato espinotalâmico. Então, existem projeções para núcleos hipotalâmicos envolvidos com respostas neuroendócrinas e cardiovasculares. Então, todas as respostas hormonais relacionadas a um evento de nossa recepção, que a gente pode falar agora, um evento de dor, né, um evento de dor, porque a gente já viu que tem um componente emocional nos seres humanos. Então, todas as respostas relacionadas hormonais relacionadas à dor, essas respostas vão estar associadas à atividade do hipotálamo. O hipotálamo é um ponto importante aqui. Lembra que a gente discutiu que o hipotálamo ele vai secretar hormônios que, em última instância, vão estimular a secreção do cortisol, que é o hormônio do estresse. Tá? Então, uma ativação do hipotálamo, em decorrência da percepção de dor, principalmente daquela dor prolongada, dor que traz sentimento, traz sofrimento. Então, uma ativação do hipotálamo, em última instância, vai fazer uma liberação contínua e crônica de cortisol. E a gente viu que o cortisol, uma liberação contínua e crônica de cortisol, em última instância pode levar, que é o hormônio do estresse, pode levar até a depressão. Então, essas conexões são muito importantes. Aqui no caso relacionado ao hormônio de estresse, a liberação do hormônio de estresse, que é o cortisol. Então, a gente vê que, na verdade, o processamento da informação de nossa receptiva é um processamento extremamente complexo. É um processamento que vai desde a nossa capacidade de percepção exata onde que está acontecendo a dor, onde aconteceu aquela primeira dor, aquela dor da pontada, passando até processamentos bem complexos, tão complexos quanto, mas associados ao componente emocional do processamento dessa informação de nossa recepção, que, em última instância, isso que vai definir o que é dor, né? Dor relacionada à angústia, dor relacionada ao sofrimento. Bem, mas os seres humanos, assim como outros animais, também conseguem modular a dor. O que significa modular a dor? Toda a percepção de nossa recepção, ela pode ser, na verdade, a gente pode ter uma percepção de dor que é ligeiramente diminuída, porque nós temos sistemas endógenos que provocam analgesia, ou seja, provocam uma redução da percepção desse estímulo nosso receptivo. Então, isso é algo que age naturalmente. E, sob o ponto de vista farmacológico, a farmacologia, na verdade, o que ela faz? Ela estuda fármacos que possam imitar, a gente usa no jargão técnico, a gente usa a palavra agonistas, ou seja, substâncias que funcionem de uma forma igual a essa substância endógena natural, para que possam modular e diminuir a percepção de dor. Então, um ponto importante é que um estímulo da substância periaquidutal cinzenta, essa substância aqui, que é essa região do mesencéfalo, um estímulo dessa região provoca em animais experimentais uma analgesia profunda. Isso também ocorre em seres humanos. Então, a partir dessa informação, entendeu-se o que existiria a partir dessa região aqui, algum circuito nervoso, algum circuito que levaria a um processo de modulação de dor. Inclusive, esse estímulo é inclusive capaz de bloquear aqueles reflexos de retirada que a gente discutiu lá no começo da primeira parte da aula. Inclusive isso. Então, em seres humanos, também alguns estudos têm demonstrado de neuroimagem que a ativação dessa região da substância cinzenta periaquidutal, ela também é modulada pela atenção, pela emoção e pela expectativa de dor. Ou seja, todo um componente emocional aqui associada às diferentes percepções de dor que as pessoas podem ter dependendo do contexto e dependendo da emoção na qual elas estão sujeitas. Então, uma ativação maior ou menor dessa região aqui, que em última instância uma ativação dessa região pode levar à modulação de dor, ou seja, pode levar a uma diminuição da sensação da dor,
essa ativação maior ou menor aqui, ela está dependente da atenção, ela pode estar relacionada ao nível de atenção da pessoa, ao grau de emoção da pessoa e à expectativa de dor que essa pessoa está tendo de sentir. Então isso explica muito aquelas diferenças individuais que existem entre as pessoas na percepção de dor, e isso explica muito também aquelas diferenças que existem contextuais que existem na percepção de dor entre as pessoas. Uma coisa um soldado que está no meio do fronte numa batalha, bater com a sua mão, né, numa pedra e sentir dor. Né, sentir dor. Uma coisa, uma pessoa está andando na rua, está andando em algum local e bater com a mão com a mesma intensidade num muro e sentir dor. O contexto aí é muito diferente, né? O contexto é muito diferente. Então, lá no caso do soldado dele, ele não vai sentir nada. Ele pode dar a maior pancada que for numa pedra, ele não vai sentir nada, que ele está tendo tiro de todo lado, ele está sob um estresse profundo ali, e aquela batida na mão não vai se representar absolutamente nada. Mas já uma pessoa que está andando na rua, né, e bate com a mão no muro, bate na mão em algum objeto com alguma força, aí já é um outro contexto. Ela pode sentir uma dor forte com aquela batida. Por quê? Porque isso está condicionado relacionado ao contexto, né? Contexto. E essa modulação da dor, ela vai ser dada, uma das regiões importantes na modulação da dor é a substância cinzenta periaquidutal. Então, qual seria o processo, né, o mecanismo dessa analgesia, né, ou dessa diminuição da sensação da dor, que acontece a partir do estímulo da substância cinzenta periaquidutal? A substância cinzenta periaquidutal, ela vai ter projeções que não estão mostradas aqui, mas os neurônios dessa região vão se projetar para regiões do tronco encefálico, lá no bulbo. E vão se projetar para uma região específica, que é chamada núcleo da RAF, que é uma região que tem neurônios que produzem serotonina. A gente viu isso algumas aulas atrás. Né? A gente viu algumas aulas atrás, eu mostrei essa figura aqui, né, de regiões que produzem serotonina no sistema nervoso central, e uma dessas regiões é essa região aqui chamada núcleo da RAF. E os neurônios que estão presentes no núcleo da RAF, que produzem serotonina, ou seja, são neurônios serotoninérgicos, esses neurônios, eles projetam para núcleos, para as regiões da medula espinhal, justamente para onde que eles vão projetar? Eles vão projetar os seus axônios para aquelas regiões do corno dorsal da medula, aonde está chegando a informação de nossa recepção. Então, aqui nessa figura a gente vê isso com mais detalhe. Aqui está em verde, aqui está mostrando a projeção daqueles neurônios lá do núcleo da RAF, são neurônios que secretam como neurotransmissor serotonina. Esses neurônios fazem sinapse aonde? Eles fazem sinapse ali no corno dorsal da medula. Então, esse aqui é o corno dorsal da medula, tá? Mostrando só com um zoom imenso aqui, mas aqui é o corno dorsal da medula. Então, esses neurônios serotoninérgicos, ou seja, que tem como neurotransmissor a serotonina, eles vão fazer sinapses com neurônios de conexão ou interneurônios que estão presentes no corno dorsal da medula. Esses interneurônios são células nervosas que, quando ativas, elas têm uma atividade inibitória. Essas células nervosas produzem como neurotransmissor uma encefalina. A encefalina é um tipo de opioide, substância opioide. Essa encefalina que é produzida como neurotransmissor, onde que ela vai atuar? Ela vai atuar sobre os terminais sinápticos daquelas fibras C, fibras de nociceptivas que estão chegando ao corno dorsal da medula. Então, o que acontece? Essa fibra C que está trazendo informação de nocicepção, que está chegando daquela informação da dor lenta, que ela está chegando no corno dorsal da medula, ela vai fazer uma sinapse excitatória com um neurônio de projeção do corno dorsal da medula. Esse neurônio de projeção vai levar informação para o sistema nervoso central, pelas vias que a gente discutiu agora há pouco. No entanto, esse terminal sináptico da fibra C, ele recebe sinapses desse interneurônio inibitório. Então, se a substância periaquidutal cinzenta é estimulada e, por sua vez, o neurônio da substância periaquidutal cinzenta, que está aqui, do mesencéfalo, são estimulados. Esses neurônios, por sua vez, vão estimular os neurônios do núcleo da RAF, que são esses aqui.
Quando os neurônios do núcleo da RAF são estimulados, eles vão secretar serotonina sobre esse neurônio interneurônio que está no corno dorsal da medula. Quando secretam serotonina, nessa sinapse aqui vai gerar um potencial excitatório pós-sináptico nessa célula, nesse interneurônio. E esse potencial excitatório pós-sináptico vai fazer com que esse neurônio que secreta encefalina libere as encefalinas nesse terminal axônico da fibra C. Só que a encefalina que é liberada aqui vai produzir uma inibição nesse terminal axônico. Ou seja, vai produzir um potencial inibitório pós-sináptico aqui nesse terminal axônico. E esse potencial inibitório pós-sináptico, na verdade, vai contrabalançar a excitação que está chegando no terminal axônico pelos potenciais de ação que estão sendo produzidos nessa célula, nessa célula nossa receptora aos estímulos de dor. Então, essa inibição vai contrabalançar a excitação que está chegando. A excitação é dor, né? Refere-se ao estímulo de dor, nosso receptivo. Então, o que vai acontecer? Essa inibição do terminal axônico da fibra C vai fazer com que o neurônio de projeção do corno dorsal seja menos estimulado. E se ele é menos estimulado, a percepção de dor é menor. A percepção consciente de dor é menor. Claro, se o estímulo aqui for muito forte, a inibição pós-sináptica for muito forte, for mais forte do que o estímulo de potencial de ação que está chegando ao terminal sináptico, vai ser uma analgesia completa. A pessoa não vai sentir dor nenhum relativo a esse evento aqui de transmissão sináptica. Então, isso aqui que acontece, o mecanismo é esse, ou seja, o neurônio serotoninérgico vai liberar serotonina sobre esse interneurônio. Esse interneurônio, por sua vez, produz como neurotransmissor uma encefalina, substâncias chamadas encefalinas, que são opioides. Essas substâncias encefalinas têm efeito inibitório pós-sináptico. Elas vão ter efeito inibitório, elas vão se ligar a receptores de membrana, aqui no terminal sináptico dessa fibra C, vão se ligar a receptores de membrana, e quando se ligam a receptores de membrana aqui, vão gerar um potencial inibitório pós-sináptico. Esse potencial inibitório pós-sináptico vai diminuir ou acabar por completamente a excitação que essa fibra que traz informação de nossa recepção causaria no neurônio de projeção do corno dorsal. Se esse neurônio de projeção do corno dorsal não é excitado, não haverá transmissão de informação relacionada à nossa recepção para o sistema nervoso central. Não haverá aquela transmissão de informação pelos tratos ascendentes. Então, seria um mecanismo de analgesia relacionado, né, a modulação da dor relacionado à ação desses neurônios, desse circuito neuronal. Outra maneira de modulação de modulação da dor, no caso é modulação, porque isso não vai trazer analgesia, é algo que a gente comumente, intuitivamente a gente faz. Geralmente quando a gente dá uma pancada em algum lugar, recebe alguma pancada em algum lugar, o que geralmente a gente faz? A gente mexe, algum estímulo mecânico a gente faz próximo da dor. É instintivo fazer isso. Então você dá uma pancada em algum lugar, você balança a mão, ou você fica apertando no local próximo da dor, numa tentativa de diminuir a sensação de dor. Na verdade, existe uma explicação neurofisiológica para isso, né? Então é mostrado aqui qual seria o mecanismo. Então aqui vamos identificar que é o corno dorsal da medula. Nesse corno dorsal da medula está chegando a fibra C, que traz a informação de dor lenta, né? Informação de dor lenta está chegando aqui, a aferência pela fibra C. Essa fibra C vai fazer sinapse com o neurônio de projeção do corno dorsal e vai levar essa informação ascendente, né? Para os tratos ascendentes. Por outro lado, nesse mesmo corno dorsal também está chegando uma fibra mecanorreceptora, que percebe informação de tato. Não é dor aqui, é de tato. Então vamos supor que deu uma pancada forte. Deu uma pancada forte, a dor rápida já chegou lá no meu córtex cerebral,
né, pelaquela via ascendente espinotalâmica. Mas aí eu começo a mexer, né? Começo a apertar para que eu tenha uma sensação de diminuição dessa dor, da sensação da dor lenta, porque a dor lenta persiste. Então a gente começa a ficar mexendo para ver se diminui a dor lenta. Por que a gente faz isso, né? Porque quando a gente estimula esse mecanorreceptor, o que a gente vai fazer? O mecanorreceptor vai gerar potenciais de ação e ele vai estimular que célula lá no corno dorsal da medula? Ele vai fazer sinapse também com aquele interneurônio, aquele mesmo interneurônio que a gente discutiu no slide anterior, que tem como neurotransmissor a encefalina. Ele também pode ser estimulado por essa célula mecanorreceptora. Então, se ele é estimulado por essa célula mecanorreceptora, ele sendo estimulado, ele vai secretar essas encefalinas, os neurotransmissores, que vão causar um certo potencial inibitório pós-sináptico no neurônio de projeção do corno dorsal. Então, aquela informação da dor lenta que tá causando um potencial excitatório no pós-sináptico no neurônio de projeção do corno dorsal, que vai ser percebida para a gente como uma dor lenta oriunda da batida, ela vai ser contrabalançada por um potencial inibitório pós-sináptico que vem desse interneurônio aqui. E esse interneurônio ele foi estimulado por quê? Esse interneurônio que secreta a encefalina. Ele foi estimulado por quê? Ele foi estimulado pelo mecanorreceptor. Então, por isso que intuitivamente qualquer pessoa faz isso. Qualquer pessoa faz. A gente dá uma pancada, a gente mexe, né? A gente faz algum movimento, e esse movimento que a gente faz nos dá a percepção, né? Ou aperta, nos dá a percepção de uma diminuição da dor. Claro, não vai ser a analgesia completa, mas a nossa percepção de dor, ela diminui um pouco. Por quê? Porque o estímulo mecanorreceptor vai estimular esse interneurônio que produz esse neurotransmissor opioide, que vai ter uma ligeira atividade analgésica. Por quê? Porque ele vai diminuir a geração, a frequência de potenciais de ação que vão ser gerados no neurônio de projeção do corno dorsal, porque o neurônio de projeção do corno dorsal será o potencial excitatório pós-sináptico que é gerado nele será diminuído. Então, isso vai resultar numa menor frequência de potenciais de ação, e uma menor frequência de potenciais de ação será percebida pelo nosso sistema nervoso central como uma diminuição da percepção da dor. E por fim, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre os opioides endógenos, né? Então, na verdade, mais de 3 mil anos atrás, se entende, né, que a papoula e o ópio e os seus ingredientes ativos são reconhecidos como poderosos analgésicos, né? A substância cinzenta periaquedutal é um exemplo de local que é suscetível a drogas opioides. Então, se essa região cinzenta, se é colocado substância opioides em contato com a substância cinzenta periaquedutal, essa região cinzenta periaquedutal, ela vai causar, como consequência, vai gerar um processo de analgesia na pessoa pelo estímulo de substâncias opioides aqui nessa região. Ou seja, os neurônios que estão nessa região aqui têm receptores para substâncias opioides. Também existem neurônios sensíveis ao opioide no corno dorsal da medula espinhal. A gente já discutiu esses neurônios que contêm encefalinas. Os opioides endógenos podem ser pode ser diferentes classes, pode ser encefalinas, endorfinas e dinorfinas. São as três categorias de opioides endógenos. A beta-endorfina, por exemplo, é liberada pelo hipotálamo em situações de estresse, e seus axônios se projetam para a substância cinzenta periaquedutal. Então, isso explica, por exemplo, a relativa diminuição de percepção de dor que existe em situações de estresse, porque o hipotálamo libera uma endorfina que vai atuar onde? Aqui na substância cinzenta periaquedutal. E a substância cinzenta periaquedutal, ela atua onde? Lembra que ela atua lá nos neurônios do núcleo da RAF, no torco encefálico? Esses neurônios do núcleo da RAF, por exemplo, vão liberar serotonina, onde? Nesses interneurônios aqui do corno dorsal da medula. E eles, por sua vez, vão causar uma inibição da fibra C,
né, um potencial inibitório pós-sináptico que vai causar uma certa analgesia daquele estímulo nociceptivo. Então a gente vê que está tudo interligado, está tudo ligado. Qual é o mecanismo de funcionamento dos opioides? Como que funcionam os opioides? Então aqui essa figura está mostrando algo que a gente viu anteriormente, somente é uma outra figura. Então está aqui a fibra nociceptora chegando no corpo dorsal da medula. Aqui a gente tem aquele neurônio de projeção que está vindo lá do núcleo da RAF, que produz serotonina como neurotransmissor, que faz a sua sinapse com um interneurônio que contém encefalina, que é um opioide como seu neurotransmissor. Então a gente vai pegar esse circuito neuronal aqui e vai dar um zoom. Então, dando o zoom, a gente tem aqui o neurônio que traz a informação de nossa recepção, tem o neurônio de projeção do corno dorsal da medula, que é esse aqui, e aqui a gente tem esse interneurônio de encefalina, né, que produz encefalina. Aqui a gente tem uma situação onde esse interneurônio não é estimulado, ou seja, não vem nenhum estímulo ascendente, né, de uma região superior do sistema nervoso central para modular a dor aqui. Quando isso não acontece, quando não há nenhum estímulo de modulação de dor, o que acontece normalmente? O neurônio nosso receptor, né, esse terminal axônico aqui do neurônio nosso receptor, vai liberar os seus neurotransmissores, que é basicamente o glutamato, é um dos neurotransmissores mais importantes. O glutamato vai entrar em contato com seus sítios de ligação na proteína receptora na membrana pós-sináptica. Quando entra em contato com o seu sítio de ligação, vai abrir o canal, né, um canal de glutamato, vai entrar sódio dentro da célula, e entrando sódio dentro da célula, isso vai despolarizar o neurônio de projeção, e essa informação vai ser conduzida para o sistema nervoso central. Bem, isso acontece de uma forma, normalmente, quando não há efeitos de liberação de substâncias opioides. Quando existem substâncias opioides presentes, né, então a pessoa... o que acontece? Quando a morfina, né, tá presente, primeiro vamos ver aqui a encefalina de uma forma natural que é ligada, ou seja, quando existe a modulação da dor, então há um estímulo da substância cinzenta periaquedutal. A substância cinzenta periaquedutal, por sua vez, vai estimular os neurônios do núcleo da RAF, que vão produzir serotonina. Esses neurônios que produzem serotonina estimulam esse interneurônio que produz uma célula que produz encefalina, que é uma substância opioide. Então a encefalina foi liberada aqui. O que acontece quando a encefalina é liberada? A encefalina, quando é liberada, esse opioide, ela vai ter efeitos tanto na célula pré-sináptica, que é a célula que está trazendo a informação de nossa recepção, quanto na célula pós-sináptica, ou seja, que é o neurônio de projeção. O efeito na célula pré-sináptica qual é? A encefalina vai se ligar aos seus receptores no terminal pré-sináptico, e quando ele se liga aos seus receptores, ela vai gerar uma cascata de reações dentro do terminal pré-sináptico que vai diminuir a entrada de cálcio no terminal pré-sináptico. Lembra quando eu falei de sinapse lá nas primeiras aulas? Um dos requisitos para que haja uma sinapse química é a entrada de cálcio dentro do terminal pré-sináptico. É essencial para que haja uma sinapse química a entrada de cálcio. Se diminui a entrada de cálcio no terminal pré-sináptico, qual é a consequência disso? Vai diminuir a liberação de neurotransmissor desse terminal pré-sináptico, que entrou menos cálcio. Porque a liberação de neurotransmissor está dependente da entrada de cálcio no terminal pré-sináptico. Então, um dos efeitos da encefalina no terminal pré-sináptico é diminuir a entrada de cálcio. Se diminui a entrada de cálcio, diminui a liberação de neurotransmissor, ou desse glutamato. Se diminui a liberação de glutamato, a transmissão da informação de nossa recepção vai ser diminuída. Então, esse é o primeiro efeito que tem, né, no terminal pré-sináptico. No terminal pós-sináptico, o efeito é outro da encefalina. A encefalina ela vai se ligar a receptores na membrana pós-sináptica.
E quando ela se liga a esses receptores vão, através de uma série de reações dentro da célula, vão estimular a abertura de canais de potássio. E quando estimula a abertura de canais de potássio, o que acontece? Vai vazar potássio dessa célula pós-sináptica. Se vaza potássio, ela causa uma ligeira hiperpolarização da célula pós-sináptica. Se causa uma hiperpolarização, diminui a probabilidade de gerar potenciais de ação nessa célula pós-sináptica, ou gera-se potenciais de ação com uma frequência menor. Se gera-se potenciais de ação com uma frequência menor, isso tem como consequência uma diminuição na percepção da intensidade da dor. Então, esse é o efeito dos opioides, né? Os opioides vão ter tanto um efeito na célula que está trazendo a informação de nossa recepção, ou seja, no nosso receptor, no seu terminal axônico, e vai ter um efeito também no neurônio de projeção do corno dorsal. Então, isso seria o efeito da encefalina endógena, e o mesmo efeito acontece se a pessoa toma morfina. Né? O mesmo efeito acontece se a pessoa toma morfina. Ela toma morfina, e nesse caso aqui, toma morfina vai ter um efeito na diminuição da entrada de cálcio dentro do terminal pré-sináptico, vai ter um efeito no aumento da condutividade do potássio, né, nesse neurônio de projeção, e no caso do consumo da morfina endógena, né, na morfina endógena aqui também vai ter um efeito no aumento da condutividade do potássio também na célula pré-sináptica. Então, a gente vai ter esse efeito aqui na célula pré-sináptica. Então, a morfina endógena vai ter os efeitos que vão ser iguais, né? A morfina exógena, melhor dizendo, vai ter o efeito, os efeitos que são iguais aos opioides endógenos que são produzidos no nosso sistema nervoso central. Então, o grande efeito analgésico dos opioides estão relacionados a isso, né? a esses efeitos, tanto pré-sinápticos quanto pós-sinápticos, aqui, né, nesse circuito neuronal que acontece no corno dorsal da medula. Para finalizar, né, o abuso do uso de opioides, na verdade, é muito perigoso, né? O consumo de opioides que são analgésicos, são muito potentes, ele deve ser feito normalmente com observância médica, porque o uso continuado disso pode levar a um fenômeno, na verdade, oposto ao fenômeno que é chamado hiperalgesia, que é, ou seja, você começar a sentir mais dor. Por que isso acontece? Porque quando a substância opioide ela entra em contato, aqui essa figura está resumindo todos os processos, né? Mas quando a substância opioide entra em contato com os seus receptores, tanto lá os receptores aqui na membrana, na célula pré-sináptica quanto na célula pós-sináptica, quando a substância opioide entra em contato com os seus receptores, o que acontece? Ela entra em contato com o receptor, né, e o efeito analgésico vai acontecer, ou através da abertura de canais de potássio, ou através do fechamento dos canais de cálcio. No entanto, né, assim que o opioide entra em contato com seu sítio de ligação, vai haver um processo de silenciamento dessa ligação do receptor com seu ligante. Ou seja, moléculas vão se ligar a esse receptor, né, e vão, na verdade, diminuir o efeito da ligação do opioide com o receptor. É um processo natural. Então, o opioide se liga ao receptor, ele começa a exercer seus efeitos dentro da célula. Depois de algum tempo, de um curto tempo, proteínas se ligam nesse receptor e começam a bloquear esses efeitos. Em um segundo momento, essas proteínas que se ligam ao receptor vão, na verdade, retirar o receptor da membrana, vão internalizar esse receptor. Esse é um processo natural. As moléculas se ligam ao receptor e começam a bloquear os efeitos do opioide, e no segundo momento, essas moléculas internalizam o receptor. Esse receptor permanece internalizado até o momento que ele se desliga do opioide. No momento que a molécula do opioide se desliga do receptor, esse receptor novamente é colocado
ele é colocado na membrana. Existe a reciclagem do receptor. Então é um processo natural que acontece com os receptores opioides, né? Opioides é um processo natural. Nunca se esqueça que nós temos opioides naturais, endógenos. Então esse é um processo natural que acontece com os receptores opioides quando estão sujeitos à exposição de opioides produzidos endogenamente pelo nosso corpo. No entanto, quando a pessoa começa a consumir opioides, né, exógenos, ou seja, substâncias que são agonistas, são muito parecidas com o opioide natural e que vão exercer os mesmos efeitos nos receptores, a quantidade de opioide disponível vai ser muito maior. Então, no primeiro momento, aquela quantidade de opioide disponível, grande, vai exercer rapidamente seus efeitos, ou efeitos analgésicos. Mas o que vai acontecer? A exposição prolongada, né, aos opioides vai fazer com que os receptores sejam internalizados. No entanto, eles são internalizados, mas o processo de reciclagem vai ser diminuído. A tendência, quando existe uma exposição prolongada aos opioides, é a internalização dos receptores e a degradação dos receptores sem que haja sua reciclagem. Aí o que vai acontecer? Aquela célula que expressa o receptor opioide, ela vai, ao longo do tempo, quando ela está exposta a uma concentração muito grande extracelular de opioide, ao longo do tempo ela vai começar a manifestar na sua membrana um número cada vez menor de receptores. E como ela expressa um número cada vez menor de receptores, qual vai ser a tendência para que haja os efeitos de analgesia? Para que haja analgesia, vai ser necessário que a pessoa consuma mais opioide ainda, porque existem poucos receptores. Então ela vai aumentar o consumo de opioide. E ela aumentando o consumo de opioide, esse processo aqui se enfatiza, a internalização e a degradação. Então vai chegar um momento que a pessoa vai estar consumindo opioide e ela vai estar sentindo muita dor, porque o opioide não vai estar exercendo mais o seu efeito, porque as células que expressavam o receptor do opioide não vão estar mais expressando na quantidade natural. Esses receptores vão estar numa quantidade muito diminuída, né? Eles não vão estar sendo reciclados, eles vão estar sendo degradados, e essa quantidade muito pequena vai ser insuficiente para que a analgesia aconteça, e na verdade a pessoa começa a sentir dor, porque ela começa a não ter mais analgesia associada ao uso de opioide, porque ela não vai ter mais receptores na sua membrana para que haja analgesia. Além da dependência, que eu não vou não vou discutir aqui como acontece, além da dependência que o consumo de opioides pode causar também. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado no consumo de qualquer analgésico que tenha opioide, codeína, qualquer analgésico que tenha opioide, muito cuidado, né? Porque o consumo sem observação médica, né, pode, na verdade, trazer efeitos opostos, né? Opostos ao que normalmente o que se esperaria do opioide exercer, ou seja, efeitos de analgesia. Tá, gente? Então, com isso aqui a gente termina a aula de dor, né? De dor e nossa recepção de dor. E na parte da aula que vem a gente vai iniciar uma nova unidade, né, no nosso curso de Fisiologia Humana. Um abraço, até a próxima.